Versão da Igreja da Paz do Senhor, amém? Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 2, e vamos ler somente o versículo de número 5. Enquanto os irmãos estão procurando, Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 5. Quero aqui expressar a minha gratidão pelo convite e pela indicação do pastor. Quem indicou foi o pastor Fernando. Pastor Fernando. A indicação do pastor Fernando. Eu congrego ali com o cunhado dele, o pastor Antenor. Quero aqui também agradecer ao pastor Welber e a pastora Olívia pela confiança de estarmos aqui, E a gente exerce o ministério ali com o pastor Antenor no Itaipu 2. Amém? Lá em Goiânia. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 5. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor está escrita assim: lembra-te da onde pecaste, lembra-te da onde caíste, arrependa-se e volte a praticar as boas obras que praticava antes. Glória a Deus. Amém, irmãos? É somente esse versículo que eu queria ler com os irmãos. Amém? Podeis aceitar, glorificando o nome do Senhor. Foi-me dado um tempo bom e oportuno. Tenho certeza que não vou usar todo esse tempo, Mas glória a Deus pela oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Apocalipse, capítulo de número 2. Para muitas pessoas, o livro de Apocalipse é um livro que gera medo quando é falado. Mas para nós que somos salvos em Cristo Jesus, o livro do Apocalipse é o livro da vitória da igreja sobre a terra. Glória a Deus. Mas é necessário para que nós possamos alcançar o usufruir dessas bênçãos que o Senhor tem nos dado, através de uma obediência que nós devemos manter, ser fiel até a morte, para poder ganhar a coroa da justiça. Mas o versículo a qual lemos de Apocalipse, que até um jovem veio aqui também e leu Apocalipse, E eu queria que você atentasse muito nessa palavra. O jovem que veio aqui e leu também Apocalipse 3, não é isso? Mas eu queria que você prestasse muita atenção nesse versículo que lemos, que é Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 5. Lembra-te aonde caíste, arrependa-te e volte a praticar as boas obras. Aleluia. Quando chegamos em 1 Samuel, capítulo de número 16, começamos a conhecer um personagem chamado Davi. No capítulo de número 13, de 1 Samuel, Deus rejeita a Saul, ele rejeita o trono de Saul, e ele vai dar agora para outra pessoa, para outro jovem que está em posição de entregar o seu coração. Então Deus, em 1 Samuel, capítulo de número 16, direciona Samuel para ir até a casa de Jessé. Aleluia. E Samuel, ele é instruído para ir até na casa de Jessé. Em 1 Samuel, no capítulo de número, em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 6, a Bíblia diz que Samuel, quando ele olha para Eliabe, os seus olhos se enchem de alegria e ele começa a falar: eis aí certamente está o ungido do Senhor. Mas o Senhor, ele começa a advertir Samuel sobre o olhar humano e começa a instruir Samuel sobre o olhar de Deus. Porque Samuel, ele tem um olhar humano, ele vê a aparência daquilo que o homem está mostrando. Já Deus não, ele não olha a aparência humana, ele olha aquilo que há dentro do coração. Então Deus, ele começa a instruir: não é essa pessoa que eu vou escolher para o meu trono. Logo depois ele rejeita Eliabe, e logo depois vem Abinadab. Abinadab passa sobre Saul e Deus também o rejeita. Passa sobre Samuel e Deus também o rejeita. Passou Eliabe
Eliabe, passou Abinadab, agora vem Samar. Samar chega e se apresenta diante de Samuel. Deus também rejeita Samar. E assim rejeita todos os 7 filhos de Jessé. Aí Samuel pergunta para Jessé e diz: já se foram todos os teus filhos? E Jessé diz: não, ainda falta o menor. E eu quero deixar uma palavra para os jovens nessa noite. Eu não vou gritar, eu não vou pular. Eu quero que os jovens entendam o que vai ser ministrado nessa noite. Glória a Deus. Jessé responde para Samuel: ainda falta o menor. Independente de onde o menor esteja, não importa o pasto, a distância onde o menor esteja, os olhos do Senhor sempre vai estar olhando a esse jovem que tem compromisso com Deus. Aleluia. Não importa o local onde você esteja, aparentemente esteja escondido, mas enquanto estiver fazendo o que o Pai te mandou fazer, aleluia, certamente Deus não se esquecerá de você. Enquanto todos não estão lembrando de você, os olhos do Senhor estão dizendo: é esse que é o meu ungido, é esse o meu escolhido. Enquanto eu estou aqui, aleluia, escolhendo uma nova pessoa, Ele está fazendo o que me apraz. Ele está lutando contra o urso, está matando o leão. Ele está com a minha presença sobre o seu coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Davi fez questão de colocar em Salmos 23. Ele prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o teu cálice transborda. Aleluia. Davi entende que Deus tem uma promessa para ele, enquanto ele está naquele pasto. E só vão assentar na mesa quando Davi estiver presente. Glória a Deus. Olha o privilégio que nós temos em ser escolhido por Deus. Em um universo onde tem bilhões, trilhões de estrelas. Aleluia. Deus ele não olha para essa quantidade de estrelas porque Ele conhece você. O Deus de 1 bilhão de estrelas sabe o teu nome. Tem o teu nome escrito na palma da tua mão. Glória a Deus. Em meio a uma multidão Ele escolheu a mim e escolheu a você. Glória a Deus. Aleluia. Não importa o local onde você esteja, jovem, Deus sempre vai te querer fazendo as coisas do Pai. Glória a Deus. O pasto é uma preparação. Aquele ambiente é uma preparação que Deus tem para te fortalecer, para te fazer crescer espiritualmente. Há quem diga que o deserto é algo ruim. Não, o deserto é uma terapia. É onde os maiores crentes da Bíblia cresceram espiritualmente. Aleluia. João Batista cresceu no deserto. Saulo cresceu no deserto. O povo, quando saiu do Egito, foi preparado no deserto para entrar em Canaã. Aleluia. Todos os grandes homens de Deus cresceram no deserto. Você não está sozinho nesse lugar. Glória a Deus. E aí então Samuel manda que Jessé chame a Davi, e Davi se apresenta na mesa, e ali ele é ungido rei de Israel. Glória a Deus. E aí então começa agora a trajetória daquele que é ungido, escolhido do Senhor. Vemos entre os altos e baixos de Davi, no capítulo de número 17, a Bíblia diz que Davi derrota o grande gigante Golias. E aí começa a trajetória de Davi entre altos e baixos, altos e baixos. Em 2 Samuel, capítulo de número 1, Davi torna-se rei de toda Judá. Em 2 Samuel, capítulo de número 5, Davi torna-se rei de todo Israel. Aleluia. Mas quando chega em capítulo de número 11 de 2 Samuel, a história é diferente. O tema está assim: e Davi comete um adultério e um homicídio. E era nessa parte que eu queria chegar. Davi é escolhido rei. Davi começa a sua vida entre altos e baixos. Davi conquista aquilo que tanto almeja, ser rei de Judá. Davi conquista aquilo que tanto almeja, ser rei de Israel. Mas quando chega no capítulo de número 11 de 2 Samuel, Davi cai. A
Aí você lembra que lemos em Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 5, que diz: lembra-te aonde caíste, arrependa-se e volte a praticar as boas obras. Glória a Deus. Você viu que a trajetória de Davi foi muito linda quando nós começamos a narrar entre seus altos e baixos de Davi. Nós começamos a narrar uma linda história, mas só que Davi também cai. E não é, irmãos, quando a gente cai, a vergonha não está no pecado que cometemos e caímos. A derrota do diabo não está quando nós caímos. A derrota do diabo está quando nós caímos e se levantamos. Há muitas pessoas que começaram a sua trajetória cristã de forma muito boa. Deus escolhe ele, Deus unge ele, Deus começa a usar ele, e ele começa a ir entre altos e baixos, até fazer um grande e lindo ministério. Mas aí, quando ele está no auge do seu ministério, o inimigo de nossas almas coloca uma armadilha na vida dessa pessoa e ela cai. E muitos irmãos caíram e não se levantaram mais. Estão prostrados com a vergonha, estão prostrados no meio de um nada, estão como aquele cego parado em meio do caminho, aleluia. E Deus não quer uma igreja que quando cai, fica prostrado no chão. É verdade, meu Deus. Há quem diga que a igreja é um hospital, mas eu não concordo que a igreja seja um hospital, porque hospital alguém entra doente, quando recebe a cura ele vai embora. A Bíblia diz que a igreja é um exército, onde nós entramos feridos, abatidos, sem forças, somos curados, treinados, levantados para sairmos marchando e levando a salvação para aqueles que necessitam ouvir, aleluia. Então Deus ele não tem prazer naquele que cai e fica caído, não. Deus tem prazer naquele que cai e se levanta, aquele que não fica prostrado, aleluia. Ele tem que lembrar de onde caiu, arrepender daquilo que fez e voltar a praticar as boas obras que praticava no início. Glória a Deus, verdade. Aleluia. O pecado é como uma traça que, unindo-se com o ferro, corrói, até ser a destruição total. Aleluia. Ele começa devagar, ele vai infiltrando na pessoa, e ele começa a adoecer essa pessoa, e essa pessoa começa a ficar doente com esse pecado, e ela vai se afastando de Deus. Ó Deus, poderoso. O que separa o Deus do homem e o homem de Deus é o pecado. E o pecado iniciou lá no Éden, no capítulo de número 3, aleluia. Quando Eva come da maçã e dá da maçã também para seu esposo Adão, ali o pecado entra sobre o mundo e começa uma separação entre Deus e o homem. E ali tem a primeira queda de Adão. Mas Adão não ficou caído no chão, porque dessa queda, no versículo de número 13, Deus faz uma promessa para Adão, dizendo: ei, do ventre da mulher que te deu do fruto, aleluia, nascerá um, e esse pisará, esmagará a cabeça da serpente. Deus começa na primeira queda do homem fazer a promessa da redenção, aonde todos nós somos participantes. Glória a Deus, verdade. Adão não fica caído, Deus levanta Adão. Adão se levanta e ele começa a praticar as boas obras do início. E se nós formos narrar todos os grandes homens de Deus que começaram um ministério excelente, mas caíram, aleluia, e Deus deu a oportunidade para que eles pudessem levantar novamente. Davi cai, mas Deus dá a oportunidade para Davi, e agora Davi vai se colocar em posição de humilhação. E a humilhação de Davi não foi algo que ele confessou em secreto. A Bíblia poderia ter escondido o que aconteceu com Davi, mas a Bíblia ela não esconde o erro de ninguém. Ela revela até mesmo o erro daqueles grandes homens, ou daquele homem que é segundo o seu coração. Aleluia. Então
ela revela também até mesmo o pecado de Davi. É verdade, meu Deus. E revela também como Davi fez para alcançar a misericórdia. Glória a Deus. Então o pecado ele tenta destruir a igreja. O pecado tenta com que a igreja feche as portas. O inimigo de nossas almas, ele tem oferecido muitos prazeres aos nossos olhos. E eu ouso dizer, não é somente para os jovens. Há quem diga que esses prazeres, esses holocaustos que são oferecidos, esses pecados que são oferecidos, são só para os jovens. Não é, todo mundo é tentado a pecar. Do menor ao maior, do maior ao menor. Todos são tentados na mesma, todos nós estamos na mesma luta, na mesma aflição. Nós estamos sendo cooperadores em um mundo, ou seja, nós estamos implantados em um mundo onde o pecado predomina. Aí a missionária leu aqui em Daniel, capítulo de número 3, 3 jovens que estavam sobre Babilônia: Misael, Ananias e Zacarias, 3 jovens que estavam sobre a Babilônia, mas decidiram não se contaminar com os manjares que estavam ali. Eles decidiram em seu coração não se entregar à vaidade que havia naquele lugar. Eles decidiram ser fiel a Deus. E é por isso que quando eles são lançados sobre a fornalha ardente, aleluia, tem um quarto homem lá dentro que está caminhando com eles. Por quê? Porque não se prostraram diante do pecado. Eles não se venderam sobre os pecados. E muitos irmãos que estavam ali se venderam ao pecado. E Deus deu uma oportunidade para eles. Eles se arrependeram de seus atos pecaminosos, lembraram da boa obra, e depois que eles voltam de Babilônia, eles começam a reconstruir o templo novamente. Porque não se prostraram, não ficaram caídos. Se todos os grandes pregadores que caíram arrependessem de seus pecados e voltassem a praticar as boas obras, nós teríamos muitos grandes homens de Deus pregando o Evangelho. Aí Deus sempre tem que levantar um, e levanta outro, e levanta outro, começa um bom ministério, começa uma boa obra, mas desiste no meio da caminhada. Há pregadores que estão ganhando o mundo, mas estão perdendo a sua própria salvação, porque não lembram aonde caíram. Verdade, meu Deus. Glória. Há cantores que não adoram mais, eles somente cantam, porque não lembram aonde caíram. Se todos nós lembrássemos aonde foi a nossa queda, confessássemos os nossos pecados, e levantássemos as nossas cabeças, e voltássemos a pregar, e voltássemos a praticar as boas obras, aleluia, certamente a igreja iria ser diferente. Glória a Deus. Eu tenho 7 anos que sirvo a Deus. Tem 7 anos que eu conheci Jesus na minha vida. Glória a Deus. E vou dizer para vocês, os vídeos que eu via da Assembleia em 1995, no ano 2000, no ano 2002, no ano 2003, era muito diferente da Assembleia que eu conheço hoje. Mas o que mudou em meio da igreja? O que faz hoje o ser humano não querer mais reconhecer o seu pecado? Será que é o orgulho que entrou no coração de muitos irmãos? Jesus falou em Mateus capítulo de número 24 que por se aumentar a iniquidade, versículo de número 12, o amor de muitos se esfriaria. Verdade. E a Bíblia diz também, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra. Então o que está acontecendo com a igreja nos dias atuais? Por que nosso coração não queima mais de forma como queimava antigamente? Se a Bíblia diz em Levíticos capítulo de número 6, versículo de número 13, que a chama
somos igreja. Aleluia. Vocês notaram que todos os pastores, eles começam a dizer: irmãos, venha para o culto. Você precisa vir para o culto. Hoje mesmo o pastor falou: estou sentindo falta de alguns jovens aqui. Isso me entristece, porque a obrigação de vir para a igreja é nossa. O pastor tinha que cumprir o seu papel de abraçar somente a igreja, mas hoje começa a ser muito diferente. É obrigatório dizer que a igreja tem que dar glória, é obrigatório dizer que a igreja tem que levantar a mão, é obrigatório dizer que a igreja tem que ficar em pé. Não é assim que nós cultuamos a Deus. O nosso culto é prestado a Deus. Deus não presta culto para ninguém. Entristece ter que ver isso. Se a igreja se põe na posição da igreja primitiva e começa a olhar para os nossos pastores como a igreja primitiva olhava, certamente seria um culto diferente. Seria diferente, irmãos, porque nosso coração estaria aberto para prestar um culto a Deus. A nossa boca estaria aberta para glorificarmos a Ele. Não precisava ninguém dizer que você precisa vir no culto, aleluia. Antes do culto começar, você já estaria presente esperando as portas se abertas. Você não se contentaria em vir sozinho no culto, você convidaria mais um, mais dois, mais três para estar presente no culto. Você lembra quando você aceitou Jesus? Como era diferente? Você falava de Jesus para todo mundo. A sua boca não cessava de falar de Jesus. Todo mundo que você via, você queria falar de Jesus. E hoje não acontece mais. Mas o que aconteceu com a gente? O que aconteceu com a nossa geração? A nossa geração é a geração que profetizou Joel que nos últimos dias o céu se rasgaria, cairia uma chuva sobre toda a carne. Os mais velhos teriam visões, os mais novos teriam sonhos. A nossa geração é a geração do arrebatamento. A nação brasileira foi uma nação escolhida por Deus para derramar esse grande avivamento. E o que está acontecendo com a nossa geração? Não é hora dos mais velhos olhar para o jovem e apontar o dedo: não, a culpa é de vocês. Não é hora dos jovens olhar para os mais velhos e dizer: não, a culpa é de vocês. A culpa não é de nenhum dos dois, é posicionamento que está faltando para a nossa igreja. Eu sou a igreja do Senhor, eu tenho que me posicionar. E se eu errar, eu tenho que lembrar onde eu caí. Tenho que chegar ao meu pastor e falar: pastor, errei, eu pequei, aleluia, mas eu quero voltar a praticar as boas obras que eu praticava no início. Glória a Deus, aleluia. Deus tem uma obra muito linda para fazer nas nossas vidas. Jesus falou que coisas maiores nós faríamos em nome dele. E nós temos um nome hoje que nós podemos ganhar qualquer batalha. Nós temos um nome hoje que nós podemos ganhar qualquer enfermidade que esteja sobre a nossa vida. No nome de Jesus, coisas maravilhosas poderão ser feitas. Aleluia. E Deus deixou na nossa mão, na mão da igreja, a chave, aleluia, que foi retirada do inferno, foi colocada sobre a mão de Pedro. E Jesus falou: Pedro, sobre essa chave, você vai dar essa chave para a igreja. E tudo que for ligado na terra será ligado no céu, o que for desligado na terra será desligado no céu. E nós temos essa chave. Se com essa chave nós abrimos portas de recuperação, nós abrimos portas para que as pessoas possam conhecer o Evangelho. Nós podemos ser uma porta para alguém que esteja mal começar a ter uma vida boa, aleluia, porque entrou por essa porta que a igreja abriu. Igreja do Senhor. Já falou o jovem que estava no colo da missionária: Jesus está voltando.
Se nós soubéssemos o dia e a hora que Ele viesse, certamente já estávamos nos preparando. Ele está voltando. Eu sei que tem muitos jovens que eles começam a questionar que desde quando se converteram, ouvem alguém dizendo que Jesus está voltando e nunca volta. Foi o mesmo questionamento que aqueles jovens fizeram para Pedro. E Pedro virou para eles e falou: não se enganais. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E o dia do Senhor está chegando. O arrebatamento está chegando. E tudo aquilo que vocês ouviram de seus pais, de seus avós, de alguém que pregou o Evangelho para você, está prestes a acontecer. E é por isso que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: lembra-te aonde caíste. Lembra-te aonde você parou. Lembra-te aonde você parou de praticar as boas obras. Arrependa-se e volte a praticar as boas obras que praticava no início. Levante-se aonde você estiver prostrado. Volte a queimar a chama no seu coração. Volte a arder a essência do primeiro amor. Aleluia. Não faça de um culto apenas um culto, mas faça de um culto como se fosse o seu último culto prestado. E se esse for o nosso último culto, e ainda nessa noite Ele tem buscar a sua igreja, preste o seu melhor culto a Ele nessa noite. Abra sua boca e comece a glorificar. Levante a sua mão e comece a exaltar Ele, porque não é o pregador que faz alguma coisa, não é o pastor que faz alguma coisa, não. É Ele, é para Ele, por Ele que nós vivemos e para Ele que nós vamos fazer todas as coisas. Aleluia. Vamos apoiar o nosso pastor. Vamos meter a mão no arado. Eis que os campos já estão brancos, poucos são os trabalhadores. Vamos ajudar nessa obra excelente. Vamos abrir nosso coração para essa obra. Vamos amar as almas que estão chegando sobre essa casa. Vamos abraçar os novos convertidos que estão chegando. Vamos disciplinar os novos convertidos que estão chegando. Discipular os novos convertidos. Batizar os novos convertidos. Vamos fazer discípulos. Vamos aumentar aqui o nosso exército na terra, para que nós possamos marchar diante da presença do Senhor. Aleluia. O próximo, sempre quando for um culto, venha como se fosse o seu último culto. Abra teu coração, irmão. Abra teu coração para receber a palavra. O quarto homem da fornalha está dentro, junto com a gente. E como disse o líder de jovens, só queima o que é ruim, só queima o que nos prende, só queima o que nos aprisiona. Aleluia. Mas o que está sobre a nossa vida não queima. Deus, é verdade, meu Deus. Jovens, permaneçam firmes até o final. Não desista desse chamado a qual Deus chamou você. Eu sei que não é fácil servir a Jesus, não é? Em meio a um mundo pecaminoso é difícil, mas ser fiel até a morte, e você vai ganhar a coroa da justiça. Jesus, Ele ama a tua alma. Jesus, Ele te ama. Ele deu a vida por mim e por você. E essa pregação nunca vai mudar. A pregação do arrependimento. João Batista pregava isso. Ele dizia: a raça de víboras, quem nos ensinou a fugir da ira do que há de vir? Arrependa-se. E a pregação de hoje não pode mudar. Arrependa-se. Se você acha que não está mais queimando o seu coração, arrependa-se. Se você acha que não está mais praticando as boas obras, arrependa-se. A pregação de hoje não pode mudar. Arrependa-se. Se você acha que não está mais queimando o seu coração, arrependa-se. Se você acha que não está mais praticando as boas obras, arrependa-se. Se você acha que a sua coração
Quando chegar aquele grande dia, muitos ouvirão: vinde a mim, bendito do meu Pai, assentai-vos à mesa. Enquanto muitos vão dizer, Senhor, eu preguei teu nome, eu profetizei teu nome, todos os cultos eu estava presente, e vai ouvir dele: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não seja da classe que vai ouvir: apartai-vos de mim, mas deixe que essa chama queime no seu coração. Seja do grupo que vai ouvir: vinde bendito do meu Pai. Mas é necessário que nós possamos se arrepender, aleluia. Voltar ao início de tudo. Jesus está com a gente nessa peleja. Jesus está presente no nosso meio, aleluia. Ele é um conforto para a alma angustiada. Ele é a fortaleza na batalha. Ele é o quarto homem da fornalha. Jesus está presente na nossa vida. Jesus está presente no meio da igreja. A maior riqueza que o mundo não tem, a igreja tem. O tesouro que o mundo não tem, a igreja tem. Nós temos a riqueza que Deus preparou para nós. E a maior riqueza, irmão, que você pode ter é o seu nome escrito no livro da vida. A maior vitória que um cristão pode ter é o nome escrito no livro da vida. Então, ser fiel até a morte. Lute, peleje até o fim. Permaneça firme até o final, aleluia. Volte a praticar as boas obras que praticava no início. Coloque a sua mão sobre o arado. Abrace essa causa que é a igreja. E comece a ver a igreja frutificar. Eu quero fazer uma oração para a igreja. Convidar a igreja a ficar de pé. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Tem um hino da harpa que os irmãos cantaram aqui. Tem alguém que toca violão aí? Hoje o sonoplasta não veio, né? Tem não? Então só o baixinho não vai fazer, só a voz mesmo. Tem um hino da harpa que os irmãos cantaram aqui. Eu amo esse hino de coração. Ele diz assim, ó: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre, Deus Todo-Poderoso. Eis aqui a tua igreja, Senhor. A tua eleita, Pai. Em nome de Jesus. Irei eu para a linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Poderoso voltei quando eu vi Deus todo-poderoso. Abençoa a tua igreja, Senhor. Na noite desse dia, Senhor, nós profetizamos sobre a tua casa, sobre a tua igreja, Senhor. Aqui no Senhor, meu Deus Pai, que o profeta Joel profetizou que a chuva do Espírito caia no meio dessa igreja nessa noite, ó Pai. E que todos nós sejamos renovados pelo poder do Espírito Santo, ó Pai. Que nós possamos ser cheios da tua presença, Senhor. Que nós possamos voltar a praticar as boas obras que praticávamos no início, ó Deus. Nessa noite de salvação, Senhor, Pai, eu te peço, ó Deus, ser com a tua igreja, ser com a tua eleita, Senhor, até que o Senhor venha, que nós possamos estar firmados, Pai, nessa palmeira que é a
é necessário que nós sejamos salvos, ó Deus. Então, ó Pai, perdoe nossas ofensas, perdoe os nossos pecados, os nossos delitos, ó Deus, para que nós possamos nos revestir de vestes brancas, ó Deus, para que nós possamos ser participantes do casamento que haverá no dia do arrebatamento. Abençoa todos os jovens que chegou nessa casa, Pai. É verdade. Se houver algum jovem que queira aceitar Jesus, levante sua mão, aleluia. Se algum jovem quisesse voltar para Jesus, se alguém quiser voltar para Jesus, levante a sua mão nessa noite. É chegada a hora de nós nos arrependermos de nossos pecados. E Jesus está nos chamando nessa noite. E que Deus possa abençoar a vida do pastor, a vida da liderança, a vida dessa igreja. E que Deus possa abençoar todos vocês em nome de Jesus.